Interessa por ciência da vida? Quer desvendar os segredos do corpo humano? Então a graduação à distância em Biomedicina da Unicesumar é perfeita para você. Estudando com a nossa metodologia híbrida, você vive o dia a dia de um biomédico ainda durante o curso. Além de aulas online, ao vivo e gravadas, na Unicesumar você tem práticas presenciais em laboratórios modernos no polo da sua cidade. Seu material didático é completo. Olha só essa simulação de análises clínicas no seu celular. É um laboratório na palma da mão. E no último ano, você realiza estágios em empresas conveniadas. Tudo para entrar rapidinho no mercado de trabalho. São mais de 30 anos de tradição e qualidade que nos tornam referência em ensino. Porque aqui, ciência e inovação caminham lado a lado para você ser um profissional à frente do seu tempo. Matricule-se agora em Biomedicina EAD na Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo. 621 edições, mais de 1000 horas de transmissões para você. É um prazer estar em sua companhia. O Teoria de Tudo, que é um programa produzido por Sabe Caxias, é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024, nós não sabemos se é nuvem de chuva, se é fumaça, mas há um cinza no céu e a previsão é que esquente hoje, né, ao longo do dia. Muito obrigado a você que está conosco, é um prazer sempre inenarrável estar em sua companhia, com o apoio da EAD Unicesumar, Educação que Transforma, a melhor EAD do Brasil. Temos o apoio também da Rapicode aqui conosco, junto, né, para que você coloque o seu adolescente, o seu jovem já no mundo da transformação matemática digital. A Rapicode tem aí cursos bem instrutivos e pedagógicos para colocar as crianças nesse caminho. CPR Rodas e Pneus, Mecânica Tecnicar, Bangu, Pub e Restaurante, Agrícola Juriti, Mecânica São Eloy, Top Down Informática, junto conosco também ao longo desta programação. Lembrando que nós temos também já em fase de personalização, de expansão, de divulgação e com muita música boa para você, música de qualidade, rádio web de qualidade, a top360.net.br, que está no guarda-chuva também de Sabe Caxias, projeto aí da Top 360, junto com o Sabe Caxias. Estamos juntos, são muitos produtos que você pode desfrutar também na nossa proposta de gerar conteúdos imperecíveis, atemporais. Daqui a pouquinho, aliás, nós temos um papo legal para falar com você sobre saúde e beleza. Nós vamos falar sobre a questão de prevenção, cuidados e também mitos e verdades que você pode ter na hora de fazer, né, um procedimento estético, enfim. Já está aqui comigo, né, o médico Felipe Augusto Melete, ele que é graduado em dermatologia há 23 anos e comanda a clínica que leva o seu nome desde 2008 e atende em Caxias do Sul, São Paulo, também em Brasília. Ele já esteve conosco online. Hoje ele está presencial aqui no estúdio, daqui a pouquinho nós vamos conversar, mas lembrando sempre que o Teoria de Tudo tem como praxe, já que nossos conteúdos são imperecíveis e atemporais, trazer para você os destaques do Brasil e do mundo, pelo menos alguns ao longo deste início de semana, para você recordar o que estava historicamente acontecendo, mais ou menos, pelo menos, neste período. Após chegar à Espanha, Edmundo Gonçalves diz que continuará na luta pela democracia na Venezuela. Motoristas devem ficar atentos para alterações no trânsito em razão de obras em 9 rodovias estaduais no Rio Grande do Sul. Vários locais estão com paradas, inclusive, na meia pista. É preciso tomar cuidado, inclusive, os engavetamentos, não é? Loto Fácil da Independência paga 200 milhões de reais nesta segunda-feira. Desfile de encerramento coroa a melhor campanha da história do Brasil em Jogos Paralímpicos.
Incêndio destrói área equivalente a 10 mil campos de futebol na Chapada dos Veadeiros. Muito complicada, triste é o mínimo que se pode dizer essa questão das queimadas no Brasil. É complicada a solução social. E ainda interessante para a contextualização política aqui das nossas sociedades, Palácio Piratini abrirá para visitação no sábado e domingo. É importante conhecer a história, né, do governo que nos traz até aqui como Estado, né, ou os governos, né, enfim. Palácio Piratini terá aí uma programação certamente agendada para escolas e para interessados. Interessante a ideia. Por último, o governo gaúcho consegue redução de ICMS para companhias aéreas usarem o aeroporto Salgado Filho como centro internacional de conexões de voos. É o Teoria de Tudo que está no ar. Lembrando que também nós teremos no final desta edição o esporte com Joselito Santos. Vamos a 30 segundos de intervalo para a pauta de hoje. Estamos no ar. Seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. e não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Você está assistindo Teoria de Tudo. Estamos no ar com Teoria de Tudo, manhã de segunda-feira, para falarmos de saúde. O médico Felipe Augusto Melete, como disse, é graduado em dermatologia há 23 anos, comanda a clínica que leva o seu nome, desde 2008, atendendo em Caxias do Sul, São Paulo e Brasília. Na área de harmonização de glúteos, iniciou há 1 ano e meio. Maior clientela de mulheres na faixa etária de 25 a 55 anos de idade. Elas procuram, segundo ele, aumentar o volume do bumbum, sim, mas também melhorar a flacidez e a recorrência de celulite. No mundo dos negócios estéticos, os glúteos se apresentam como um nicho bastante promissor. E nós vamos conversar com ele aqui, né, para falar sobre isso. Ele que será também palestrante no evento que acontece no Shopping Village, Caxias, na Intimissimi, nesta terça-feira, vai falar sobre preenchimento glúteo, mitos e verdades, esclarecendo as dúvidas das convidadas, e uma das mais recorrentes é referente ao uso do PMMA, componente sintético com diversos tipos de aplicação, que nós vamos ficar sabendo dele aqui, né? Eu vou trazer ele para a tela aqui para a gente conversar e a gente trocar uma ideia. Doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Brambila, tudo bem? Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão conectadas aí com nós, agradecer a você pela oportunidade da gente ter esse bate-papo aqui no teu programa. Que legal, doutor, né? O senhor tem aí, bem-vindo novamente, aliás, né? Obrigado, muito obrigado. Nós já conversamos online, já estamos com 600 edições. Aqui nós estamos online, com telas divididas, mas o doutor está aqui no nosso estúdio. Eu vou partir daqui, preenchimento glúteo, mitos e verdades, que é o tema da sua palestra, e por aí nós vamos, né, colocando sugestões e perguntas e o que o senhor achar procedente para a nossa audiência, que é também bastante feminina, mas é um tema que não diz respeito somente a mulheres, com certeza, né? Não. Então, eu sou formado já há 23 anos e eu sempre me dediquei muito à parte estética facial, né? Mas há quase 2 anos atrás eu procurei um novo nicho e um novo desafio, na verdade, e o glúteo foi uma coisa que realmente me interessou e eu fui atrás disso. E eu aprendi, eu me especializei em remodelação glútea, ou bioplastia glútea, ou preenchimento glúteo, que são sinônimos, com um ícone desse procedimento, que é um médico chamado Hamilton Couto. Ele é um ícone mundial já,
E realmente se tornou assim uma paixão para mim a remodelação glútea, né? E, Brambila, tu sabe, né, o glúteo vem desde os primórdios, né, desde a época pré-histórica, que é um tema, que é uma parte do corpo humano muito importante que nos diferenciou dos outros primatas, né, passando pela questão de ser realmente uma evolução e nos diferenciou, então, perante outros primatas. E o glúteo sempre foi muito um assunto muito assim polêmico, né? Desde ser realmente censurado pela Igreja Católica, século XVI, mais ou menos, como considerado uma animalização da questão de reprodução humana, teve uma evolução aí até nós chegarmos nos dias atuais, que realmente, e falando em Brasil, uma paixão nacional, né? Gilberto Freire falou que o nosso glúteo é uma paixão nacional. Então é um assunto... Por respeito, né, ao tema científico, fala glúteo, mas é a popular bunda, né? Bumbum, né? O bumbum ou a bunda, né? Mas é um tema assim que, né? E a tendência vai mudando, né? No transcorrer aí da nossa história vai mudando. O glúteo maior, o glúteo menor, o glúteo mais empinado, menos empinado, isso vai caminhando junto com a moda, né? Os modismos em relação ao glúteo têm relação direta com a moda também, né? Desde as roupas aí que eram roupas em 1920, roupas maiores que cobriam o glúteo, até os dias atuais que, digamos, a peça de fio dental, e fazendo uma conexão com a Intimissimi, né, que claro, o lingerie, o carro-chefe deles, houve essas mudanças, né? Então é muito bacana isso, essa questão glúteo, porque envolve não só uma questão de saúde estética, mas uma questão também de psicológica, né? O glúteo é realmente uma parte do corpo humano que as pessoas têm um interesse muito grande. Essa questão histórica, doutor, eu achei bem legal de se colocar, porque realmente não se para pensar nisso. Se para pensar na questão somente estética. Mas isso, com certeza, tu sabe muito mais profundamente, antropologicamente falando, do que o que nos manteve vivos, né? Com certeza. O glúteo, o homem instintivamente sabia quando a mulher tinha mais condições reprodutivas, inclusive, observando, né, o glúteo. Tu sabe que isso é uma questão, e que é interessante isso que tu falou, mas tu sabe que isso, na crença popular, ainda é algo que as pessoas denotam muito, e na verdade é um mito isso, né? De que o formato do glúteo aumentava a questão reprodutiva da mulher. Mas tu vê que as pessoas ainda têm isso. Sim. E isso é um mito, né? Mas isso ainda está muito enraizado Talvez o desejo sexual, né? Exatamente, é isso aí. Mas por esse lado, o homem, do que diretamente a questão anatômica, digamos assim, de um quadril mais alargado, que pudesse sim ser um fator de maior reprodução ou de um poder maior de reprodução da mulher. Sim, sim. E aí nós chegamos em mitos e verdades. Então nós vamos em partes, né? O que são verdades, o que são mitos aí, né? Nós vamos aqui dar um spoiler da sua palestra, mas amanhã terão perguntas que nós não teremos aqui com certeza. Claro. Como eu citei anteriormente, eu me desenvolvi muito em face, né? Fazem 16 anos que eu tenho a minha clínica, eu sempre fiz muita face, desde os procedimentos mais básicos, entre aspas, digamos assim, que é o botox, um preenchimento, os lasers, até o peeling de fenol, que eu fui o precursor, que foi o tema do nosso bate-papo há 3, 4 anos atrás, não me recordo. Isso, né? Eu acredito que uns 3 anos já. Nossa. E chegando ao glúteo agora, eu sempre fui um médico muito pautado, Brambila, na questão de sutileza, na questão de elegância. Eu vejo que essa questão de tu ser muito harmônico nas coisas que tu faz é que vai trazer um resultado satisfatório. Os exageros e os modismos, no meu ponto de vista, eles não fazem parte do meu dia a dia.
E eu sempre pautei isso, e eu levei isso para o glúteo também, né? Então, nós vemos algumas vezes alguns exageros, vamos falar do glúteo aí, e as pessoas dizem, poxa vida, mas que glúteo exagerado. Mas tudo depende da sutileza do profissional em conseguir fazer essa colocação em relação ao seu paciente, dizer, não, eu acredito que não vai ter um resultado harmônico isso aqui. E nós que trabalhamos com isso e somos técnicos nisso, e temos uma visão, acho que tu tem que ter uma visão muito artística da coisa, tu tem que ofertar isso para o teu paciente, né? Então eu acho que isso é um mito em relação a procedimentos estéticos são exagerados. Não, não são exagerados, são mal feitos. E a escolha sempre é do paciente? Na verdade, quando tu recebe o paciente, existem perfis, né? Nós que trabalhamos com isso há muito tempo, são perfis muito diferentes. Existem pacientes que sentam na nossa frente, têm esse grau de compreensão de que as coisas exageradas ou os modismos vão ser passageiros. E tem aquele paciente que não, que ele vem realmente com o intuito, digamos, vamos fazer um exemplo, eu quero botar muito lábio. Isso é muito comum. A gente sabe que não vai ficar bom, porque anatomicamente o rosto dele não comporta um lábio muito grande. Vai ficar bicudo, vai ficar feio. E aí depois as pessoas, poxa vida, mas que... E as pessoas têm esse preconceito, chegam às vezes no meu consultório, ele não quero ficar com essas bocas que tem por aí. Sim. E o glúteo é a mesma coisa, né? Tu não tem como botar um glúteo enorme numa pessoa que tem uma estatura baixa. Então tudo isso, Brambila, assim, são mitos que eu vejo que as pessoas criam na sua cabeça muito pela questão de mídia social, muito pela questão de observações e muitas vezes de maus profissionais. Quando é indicado que se faça uma estética, é estética que se chama de glúteo? Harmonização? É uma harmonização, um preenchimento, uma remodelação, uma bioplastia glúteo, digamos, são todos sinônimos, né? Eu vejo que assim, eu sempre vejo pelo lado que, eu sempre, quando faço uma avaliação do meu paciente, a primeira pergunta que eu faço a ele, o que te incomoda? Quando o senhor fala meu paciente, o gênero é homem ou mulher? Masculino ou feminino. Claro que falando em glúteo, 95% das pessoas que eu atendo são femininas, são mulheres, né? Mas isso não quer dizer nada, né? Hoje em dia, né? Não, já fiz preenchimento glúteo e tu sabe que eu atendo em São Paulo e Brasília, nesses locais há uma procura proporcionalmente a Caxias do Sul muito maior. Em relação, não só a glúteo, mas em relação aos procedimentos de uma forma geral. Aqui ainda existe o preconceito de que o homem não pode fazer um preenchimento, um botox, um laser ou um preenchimento glúteo. É claro que isso tende a mudar com o tempo, inclusive com essa... até o senhor citou antes, historicamente a própria religião acabou condenando essa parte do corpo, né, em algum momento. Em século XVI, mais ou menos, a Igreja Católica condenava muito a questão entre aspas, uma animalização da questão sexual como glúteo, como uma peça sexual, né? Sei lá, no século XIX era considerado até racismo um glúteo avantajado, né? Isso historicamente, felizmente, foi evoluindo e hoje não. Hoje, às vezes até passou um pouco do ponto, né? Porque tu vê que até a questão, assim, se tu pegar a mídia musical, ela se baseia, tu pode passar desde o El Chan até chegando na Gretchen, desde a Valesca Popozuda do funk até chegar na Anitta, tu vê que se baseia muito no glúteo como uma forma de se expor e de angariar muitos seguidores, porque hoje em dia a mídia digital, né, é muito presente. Então o glúteo é realmente assim algo que, comercialmente falando, é extremamente atual, assim. E aí essa forma, né, de relacionamento, né, vamos dizer assim, acaba vulgarizando o que, como tu disseste muito bem, né, que não tem essa necessidade de vulgarização, mas muito pelo contrário, de tornar algo que faça bem para a pessoa, né, doutor? Então eu te pergunto quando é
necessário, quando não é, pode acontecer de não ser, tem uma série de questões, né? Quando é, por exemplo, procedimento de mama, né, tem a questão estética, mas tem a questão de saúde, né? Já o glúteo não se ouve falar tanto que tenha assim, algum problema nessa área, a não ser um acidente, que precisa de uma reconstrução e tal, né? Exato. Tem a parte realmente que tu acabou de citar, que é realmente a parte quando há necessidade de tu fazer um preenchimento, porque ocorre uma perda de massa muscular pós-acidente, eu já peguei casos de câncer do fêmur, de cabeça do fêmur, onde houve uma necessidade de um procedimento cirúrgico muito grande. Isso fez com que ocorreu uma depressão e a gente teve que fazer um preenchimento. Foi tirada a carne, falando. Foi tirando a parte muscular, né? Foi uma cirurgia muito grande, então isso necessitou fazer um preenchimento para uma correção. Mas a maioria dos casos que nos procuram realmente é por uma questão estética. E aí, respondendo a tua pergunta, né? As pessoas me procuram por quê? Ou porque querem aumentar o glúteo, ou porque tem aquelas depressões na região glútea que fazem com que a mulher goste realmente de um glúteo mais em formato, digamos, de um coração invertido, que nós chamamos. Existe essa questão que a gente usa muito a remodelação glúteo, o preenchimento glúteo para melhorar a flacidez. A gente tem uma técnica para melhorar a celulite, e eu vejo que isso tudo impacta numa melhora na autoestima, e isso uma melhora da saúde. Então eu vejo que a estética do glúteo, assim como a facial, ela tem a parte estética propriamente dita, mas isso tem um impacto direto na questão psicológica, né? A autoestima das pessoas é inacreditável, Brambila, como aumenta, e a pessoa torna-se extremamente confiante quando ela faz um preenchimento, um procedimento que fica de uma forma adequada, de uma forma harmônica, de uma forma elegante. Eu acho que isso faz parte do contexto, inclusive, né? Porque outras partes da vida social dessa pessoa e pessoal vão acabar sendo positivamente afetadas, né, Felipe? Mas com certeza, tu sabes que, fazendo um gancho, que nós já fizemos um bate-papo sobre fenol, eu desenvolvi uma técnica do pirindifenol, que infelizmente agora, pela questão que ocorreu há 3 meses atrás, daquele caso, está bem a par do óbito em São Paulo, uma pessoa totalmente despreparada, fez no ambiente inadequado, acabou gerando um óbito, e isso fez com que a Anvisa bloqueasse o fenol até o presente momento. Mas eu fiz muito fenol, né? E tu sabe que a questão, eu fiz muito fenol para cicatriz de acne. E é inacreditável como a cicatriz de acne impacta na vida das pessoas, na vida social. Tu não imagina o quanto cicatriz de acne impacta na vida social. E no glúteo também tem. O glúteo também. É no rosto e no glúteo. Exatamente. Nas mulheres, muitas que têm esse problema. Exatamente, mas tu vê que assim, ó, a questão de cicatriz de acne, só fazendo um gancho, porque a gente está falando dessa questão da psicológica, eu tive pacientes minhas que elas tinham vergonha do seu marido de ter uma relação sexual por causa da cicatriz de acne, veja só, e o marido via ela diariamente, mas ela tinha uma vergonha. E a sua, na verdade não é uma vergonha, mas a sua autoestima era tão baixa por causa da cicatriz de acne que ela não se tornava confiante no ato sexual. Fiz uma colocação melhor agora. Entende? Então, tu vê que como a melhora da autoestima faz com que a pessoa torne-se mais confiante. E o glúteo, sem dúvida nenhuma, né? Uma mulher que tem um glúteo bonito, ela sem dúvida vai se tornar muito mais confiante em uma relação amorosa, em uma relação sexual com seu parceiro, em comparação com uma pessoa que não está satisfeita, digamos assim, com o seu glúteo. Sim, eu quero voltar uma palavra atrás na questão da celulite. Você falou da acne também. Tu falou, senhor, pelo protocolo, né? Enfim, o doutor Felipe Melete aqui comigo, dermatologista, falando sobre essa questão do glúteo e a questão também dos mitos e verdades. Nós também vamos falar, aprofundar um pouquinho essa questão do peeling de fenol que o senhor citou, para que a gente tenha um pouquinho mais de conscientização, até porque a proibição da Anvisa ela é respeitada por médicos sérios e profissionais qualificados, mas muita gente não sabe da proibição, não sabe o que aconteceu e acaba caindo em mãos erradas, né, doutor? Tu queres falar um pouquinho sobre a celulite? Perfeito. É isso? Uhum.
Então, a gente consegue, através da técnica da remodelação glútea, da nossa técnica, a gente consegue melhorar a celulite. A celulite é uma patologia, digamos assim, multifuncional. Tem as questões genéticas, tem as questões em relação ao uso de salto alto, a roupa muito justa, a um mau hábito intestinal, a falta da prática de exercícios físicos. Tudo isso ajuda, a alimentação, obviamente, ajuda a levar a celulite. Eu, particularmente, não conheço uma mulher que não tenha celulite. Em graus variáveis, mas eu não conheço nenhuma que não tenha celulite. Por uma questão hormonal, né? Por que a mulher tem mais celulite que o homem? Obviamente por esses fatores que eu citei, mas muito por uma questão hormonal. E a gente consegue sim melhorar muito, a gente consegue através da técnica, depois de dar volume ao glúteo, fazer com que a gente consiga descolar essas traves fibrosas que geram a celulite e conseguir uma melhora muito grande através da remodelação final, digamos assim, do glúteo. Então, através de um procedimento, a gente consegue aumentar o glúteo, dar volume ao glúteo, empinar o glúteo, melhorar as depressões, melhorar a flacidez e melhorar a celulite. Procedimento extremamente seguro, feito a nível de consultório, com anestesia local, volta às atividades no mesmo dia, mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia de procedimento. Então, eu vejo que assim é o grande pulo do gato em relação a glúteo, em comparação com outras técnicas, como uma prótese glútea. Eu, particularmente, não sou cirurgião plástico e sou amigo de muitos cirurgiões, respeito, mas eu vejo que assim, em comparação com uma prótese glútea, o preenchimento é algo muito mais tranquilo, né? A prótese glútea é um procedimento grande, cirúrgico, tem que fazer incisão, não é tão confortável para a pessoa sentar, diferente do preenchimento, que é um procedimento que consegue moldar o glúteo da forma como tu quer. É um produto... É esse que o senhor fala, o PMMA? Este é o produto do preenchimento? Existem 2 formas, Brambila, de nós fazermos uma remodelação, um preenchimento glúteo. Através de produtos temporários, que aí nós usamos o ácido hialurônico e a hidroxiapatita de cálcio, que são 2 substâncias, que têm duração mais ou menos de 1 ano. Pois ele é absorvido? Ele é absorvido. E o preenchimento definitivo, que é através do PMMA, ou polimetilmetacrilato, que é um... Eu não me arrisquei a dizer essa palavra, mas vou tentar dizer aqui. Polimetilmetacrilato. Isso. Como a segunda-feira, tá bom. Tá ótimo. Que é definitivo. Então a técnica ela é muito parecida do temporário e pro definitivo. A diferença é que o temporário, obviamente, absorve em torno de 1 ano e o definitivo, ele vai ficar ali. A gente coloca no plano profundo do glúteo, embaixo do músculo, ele faz uma cápsula em volta e ele vai ficar ali. E aí vem a questão polêmica do PMMA. É um produto polêmico, eu tenho contato com o PMMA desde 2005, 2006, quando eu fiz uma graduação em medicina estética, e se usava muito PMMA na face. E te digo assim, eu particularmente nunca tive nenhum problema com PMMA. Eu não faço PMMA na face, mas eu na minha graduação nunca tive nenhum problema. Só que, como qualquer coisa, Brambila, o uso do produto tem que ser feito por quem sabe usar. Perfeito. A técnica tem que ser apurada. Então, quando tu usa o PMMA num plano errado, ele pode dar problema. Mas aí é erro de técnica, não é erro de produto. E as pessoas generalizam muito, e existe sim uma veia na medicina que não gosta do PMMA, mas por quê? Porque não faz uso dele e não tem propriedade para falar sobre ele. Eu uso o PMMA no glúteo, eu nunca tive nenhum problema com o PMMA no glúteo. Porém, a gente tem que fazer um treinamento, a gente tem que estar sempre numa especialização, num treinamento constante para obter os resultados que a gente quer, né? A ponto de, não sei se tu te recorda daquele caso da Urac, Sim, teve um problema, né? Urac. Foi o PMMA, né? Exatamente, necrose, né? Foi o PMMA, na verdade não foi o PMMA, foi hidrogel, é outra substância. Agora, recentemente, 2 meses atrás, obtou uma pessoa em Brasília, uma influencer, por preenchimento glúteo, feito por não médico.
Deu infecção, foi o PMMA. Depois descobriu-se que não foi o PMMA. Então, a mídia, ela é uma mídia muito sensacionalista. E, infelizmente, isso vende. Então, a gente tem que discernir muito e cuidar muito o que a gente ouve, porque o PMMA, se bem conduzido, é extremamente seguro. Que tipo de dificuldade, para que não aconteçam esses erros comuns, Melete, pode acontecer no procedimento? Ser colocado no lugar errado, é colocado numa bolsa, pode ter rejeição do organismo? Que tipo de... Falando em PMMA, tu sabe, Brambila, fazendo um parênteses, hoje em dia o meio da estética está extremamente prostituído, né? Uhum. Todo mundo faz tudo. Exato. Né? Enquanto as coisas andam da forma correta, tudo bem, mas quando ocorre a intercorrência que é o problema. Exato. Né? E eu digo assim, né, eu sou pautado em alguns pilares: treinamento constante, uso de produtos corretos, fazer no ambiente adequado e saber resolver as intercorrências. Porque intercorrência é uma coisa que acontece com qualquer um, faz parte, né? É estatístico isso. Tu faz, tu erra, porque o corpo humano não é uma máquina. Cada um reage de um jeito. Então, assim, respondendo a tua pergunta, o que pode acontecer? Normalmente, o que acontece é uma má técnica, é usar o produto no plano errado. Então, o PMMA tem algumas concentrações, então determinadas concentrações para dar volume, baixo o máximo, e o próprio organismo faz uma cápsula em volta dele. Ele é um líquido, ele é um gel, e tu coloca ele, através da técnica, num plano profundo, e o próprio organismo faz uma bolsa, uma cápsula, um filme, digamos assim. E ele fica ali, o produto fica ali. E aí, numa outra concentração menor, tu consegue superficializar o produto para dar o tratamento da flacidez, da celulite e o retoque final. Né? Então, é uma coisa muito comum as pessoas, mas pode dar insuficiência renal, o PMMA. Isso se comenta frequentemente. Antes de tu fazer o procedimento, tu tem que fazer uma avaliação laboratorial do paciente. Né? O processo inflamatório que pode levar a uma insuficiência renal é porque tu não fez uma avaliação prévia. Né? Por quê? Porque o excesso de vitamina D, vamos popularizar, pode gerar um processo inflamatório que pode levar a uma insuficiência renal. A grosso modo, né? É basicamente isso. Mas por quê? Porque tu não fez uma avaliação laboratorial prévia. Ou seja, faltou treinamento, faltou técnica. Tudo, na minha opinião, se baseia nisso. É importante trazer isso à tona, uma vez que é cultural até esse processo de se ter uma vida bela, prolongada, né? Antigamente, talvez isso for, antigamente que eu digo bem antigamente, mas hoje sabe-se que muitas mulheres perdem os maridos por uma questão estatística até, porque os homens não vão ao médico como antes, né? Ou se cuidam menos, né? Isso é estatístico, né? Todo mundo sabe, né, doutor? Não estou errado, não? Verdade. A mulher se cuida mais. E a mulher, muitas vezes, o casamento, a mulher de acima dos 50, 60, vamos dizer, que não viveu uma vida profissional, ficou dependente, às vezes, de um casamento infeliz ou não, né? Mas que quer continuar tendo uma vida sexual, né? É isso que leva as mulheres até os 55 anos buscarem esse procedimento também. A maior procura é dos 25 aos 55, mas eu tenho pacientes de 70, 75 anos, e isso corrobora com o que tu acabou de falar. Felizmente a nossa expectativa de vida está aumentando muito, e essa questão estética, voltando ao que nós comentamos um tempo atrás, alguns minutos atrás, como a questão estética tem uma relação direta com a questão psicológica. Né? Tu pega mulheres de 60 anos hoje em dia, de 65 anos, e eu pego frequentemente na minha clínica, que tem uma autoestima extremamente elevada, né? Que tem relacionamento com pessoas jovens. Então isso faz com que elas, sim, procurem se cuidar muito e procurem muito procedimentos estéticos pela questão de relacionamento. Então hoje a questão assim de interação
social de pessoas de idade, digamos, de diferença de idade é muito frequente, né? Isso tanto no lado masculino quanto feminino, né, Brambila? Porque eu tenho pacientes masculinos meus que fazem procedimentos de 60, 65 anos que têm relacionamento com mulheres de 30, 35, né? E querem sim se sentir bem, né? Então, tudo, na minha opinião, a questão estética tem uma relação direta com a questão psicológica. Eu não vejo nenhum motivo por não fazer o homem, porque sabe-se que a partir de uma certa idade o homem, ou a mulher, mas o homem começa a perder massa muscular, né, e óssea, né, a partir dos 40, 50 anos. E o exercício físico é recomendável, é bom, mas nem sempre traz a satisfação necessária para o homem, né? Fica flácido o homem também, né? Não somente na questão da relação em si, né? Da relação, uma ereção do homem, mas a questão muscular mesmo, né? O homem vai ser visto nu por uma mulher mais jovem de costa, ele tem medo do julgamento que ela faça, não é isso? Com certeza. A prevenção, o exercício físico, a boa alimentação, ela sim ajuda, mas é um limitante, né? Exato. A questão hormonal é o limitante tanto no homem quanto na mulher, né? Então, tanto a mulher vai ter flacidez quanto o homem vai ter flacidez, né? E sim, o que tu acabaste de falar, a virilidade masculina, ela tem uma relação direta com a sua questão física, né? Psicologicamente, isso a gente sabe, né? Que a virilidade masculina, que eu falo, o desempenho, digamos, de um homem tem sim relação com essa questão física, de tu te olhar no espelho e se sentir atraente, né? De tu te olhar no espelho e tu ver que a mulher que está futuramente na tua frente, ela quer ver aquela pessoa bem. Exato. Então, aí a gente entra, né, numa questão até de questão hormonal, que é uma questão que eu não domino nada, mas que é uma questão assim que está muito assim também em voga, e existem também duas veias, né? Uma que preconiza a reposição hormonal masculina e a outra não, né? Eu não vamos entrar nisso porque não é um assunto que eu domino, mas é outro assunto que eu acho super interessante trazer alguém aqui, porque assim, Brambila, é impressionante como hoje a questão hormonal masculina é importante, né, da reposição hormonal. Até porque se as mulheres estão voltando à faixa, fica uma concorrência desleal. Né? É verdade, né? É isso aí, né? As mulheres, pela beleza, elas conseguem, né, se virar bem. O homem já precisa de um pouco mais de grana, né, para... Olha, doutor, eu tenho 55 anos, né? Se uma mulher de 25 anos olhar para mim, tudo bem, eu não me considero feio, mas eu preciso dar conta do recado, né? Para não achar que ela queira meu dinheiro. E tu vê, né, como o homem, Brambila, ele não se dá em conta da andropausa, muitas vezes, porque a menopausa é muito, uma, digamos que uma data muito marcante na mulher, né? Eu pego isso frequente. As mulheres, quando entram na menopausa, Brambila, elas chegam na minha clínica, elas dizem assim: parece que o meu rosto derreteu. Essa é a expressão. E o homem, ele está tendo uma andropausa, mas muitas vezes ele não se dá em conta porque ela já vem de uma idade precoce, com uma diminuição progressiva dos hormônios masculinos. Então o homem às vezes não se dá em conta disso. Então eu acho que é muito importante. Eu diria que o homem não sabe o que é a andropausa no próprio corpo. Não é que ele não percebe, não sabe o que é, não presta atenção no assunto, não se fala tanto. Não sei se isso tem um pouco de conhecimento dos sintomas, né? Mas a gente não sabe. Eu particularmente eu não entro muito nessa questão hormonal porque eu acho extremamente complexa, né? Exato. Mas a questão de déficit hormonal no homem, ela começa a partir mais ou menos dos 25, 30 anos. Só que ela é gradativa, ela não é como a mulher que ocorre de uma hora para outra, de uma forma súbita. Isso que o homem muitas vezes acaba não se dando em conta, porque ele já vem com déficit progressivo, mas isso não é tão marcante. É mais fácil se adaptar no comportamento. Exatamente. Explica a bipolaridade um pouco das mulheres. É isso aí. Mas tu estava assim de manhã, agora já mudou. São os hormônios. Então, como o chocolate aí tá tudo bem, né? A gente tem que ter paciência, o amor, né? Que faça isso acontecer. Doutor, esse assunto é muito legal, é muito importante, é muito interessante.
E por isso nós podemos avançar em muitos momentos aqui nessa conversa que acaba sendo saudável no sentido de que se tenha segurança na hora de cuidar de si mesmo. Não tem problema que você se ame como deve, não é? Então eu gostaria que o senhor falasse também, pode falar o endereço, quem quiser conversar contigo, né? Quem quiser te encontrar. Depois nós falamos do evento que acontece nessa terça-feira. Ok. Antes disso, eu quero só deixar uma colocação que eu acho extremamente importante, né? Como eu falei anteriormente, hoje em dia o meio da estética se tornou um meio extremamente prostituído. E eu não quero entrar aqui na questão de qual profissional pode ou não fazer procedimento, né? Mas quando você procurar um profissional, sempre procure um profissional capacitado, que consiga fazer o seu procedimento, mas resolver a sua intercorrência. Porque isso é muito comum. Eu pego muito frequentemente na minha clínica pacientes vindos de outros profissionais que não souberam resolver o problema. Então, é uma dica que eu digo, né? Eu acho que cada um procura quem quer para fazer o seu procedimento, mas procure uma pessoa capacitada. Eu faço questão que as pessoas nos sigam aí. Hoje em dia, como eu falei, as redes sociais são extremamente importantes. O Instagram da nossa clínica é @clínica Felipe Melete, e o nosso telefone é 3419-6708. Tá? Ou o WhatsApp é 991050015, que aí a gente consegue dar um atendimento, assim, a gente tem uma equipe bem bacana. Legal, muito obrigado pela tua presença. Amanhã, então, falamos um pouco dos mitos e verdades, né? Intimíssimo no Világio Caxias, 19 horas, o senhor está esclarecendo essas dúvidas também. É isso aí, a gente vai ter um papo bem legal. Eu gostaria de agradecer muito o convite da Larissa, da Intimissime. É um prazer enorme, assim, me sinto honrado em bater um papo sobre um assunto que eu gosto tanto. O pessoal da Lato Senso, assim, que com maestria organizaram esse evento aí, então eu agradeço muito a todos e espero todos vocês lá, todos e todas, claro, né? Para a gente tirar um pouquinho mais das dúvidas aí desse universo que é tão grande, que é o glúteo, ou o bumbum. Muito obrigado. Ou a bunda, né? Também. Ou a bunda, é isso aí. Obrigado, doutor, pela tua presença. Obrigado, Brambila, eu que te agradeço, como sempre é um prazer enorme conversar contigo, aproveitar da tua sabedoria aí. E espero vir mais frequente aqui para a gente conversar sobre isso, que eu acho que é um tema que levanta muitas dúvidas nas pessoas. Forte abraço. Muito obrigado, será um prazer sempre conversar. Nós estamos apresentando Teoria de Tudo. Nós vamos ao intervalo do esporte e voltamos para concluir o programa. O Joselito Santos, né, nesse intervalo de seleção brasileira e tal, traz informações para você também da dupla Caju. Coloco ele na tela aqui e nós voltamos daqui a pouco. Fica aí. Dentro da bola. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. Bom, Miguel Brambila, vou chegando aqui com as informações do quadro Por Dentro da Bola nessa noite do dia 8 de setembro, pós-independência do Brasil, né? Onde nesse final de semana, né, a gente está um pouquinho escasso aí de algumas informações, porque o Juventude jogou na quinta-feira em uma partida atrasada diante da equipe do Cuiabá, empatou em 0-0, algumas polêmicas, não fez um bom segundo tempo, e a dupla Grenal não jogou, vai jogar só na semana que vem, e o Juventude tem um jogo importantíssimo na quarta-feira, né, diante da equipe do Corinthians, o Juventude que acabou vencendo a primeira partida, e agora joga por um empate lá na Neoquímica Arena em São Paulo. Vamos começar por ele, pelo Esporte Clube Juventude, o Juventude que terminou sua preparação para enfrentar essa equipe do Corinthians na próxima quarta-feira, jogo de volta das quartas de final. Se o Juventude passar pelo Corinthians, o Juventude está nas semifinais, e de quebra, 9 milhões na conta do Esporte Clube Juventude. Então, um jogo importantíssimo lá na Neoquímica Arena na próxima quarta-feira, onde o Juventude tem aí algumas voltas, né? Provavelmente retorna não para o time titular, tem o Mandaca que pode estar voltando, Rodrigo San, infelizmente, não retorna, mas o Mandaca é uma peça importantíssima, né? Mesmo que ele esteja retornando de lesão,
é um jogador extremamente importante. E tem outros jogadores, o Everton também, lateral direito, também fica à disposição do técnico Jair Ventura. Jair Ventura, por conta disso, o Sport Clube Juventude está tendo essa pequena dificuldade para a montagem, mas está tudo certo, né? O Juventude que já foi para São Paulo, né? A partir das 5:30 da tarde, se eu não já está na cidade de São Paulo para enfrentar o Corinthians. Como é que vem o Juventude, então, Miguel Brambila e quem nos acompanha? Na zaga, o Danilo Boza e o Zé Marcos. Na lateral esquerda, o Alan Ruschel. No meio-campo, o Thiago Conte também, acabei esquecendo, né? Thiago Conte está voltando também de lesão. Então, ou o Thiago Conte, ou o Oyama, ou o Ronaldo. Ronaldo, que acabou estreando, fez uma estreia discreta, mas é um jogador importante, um jogador que, de fato, chama bastante atenção. Então, pode ser Ronaldo, Thiago Conte ou Luiz Oyama. Jadson, Jean Carlos, ao que tudo indica, está tomando o lugar do Nenê no meio-campo. Lucas Barbosa, Eric Farias e o Rony Carrilho. Esse é provavelmente o time que irá enfrentar a equipe do Corinthians nessa próxima quarta-feira, nas quartas de final, jogo de volta, né? Onde o Juventude pode embolsar em mais de 9 milhões de reais. É dinheiro pra caramba, né, Miguel Brambila, que nos acompanha? É uma grana muito boa, né? Onde o Juventude pode investir aí não só no futebol, pode investir na infraestrutura do clube, enfim, uma série de situações que a equipe Alviverde pode acabar construindo com esse valor muito significativo, eu diria, né? 9 milhões de reais. Bom, o Juventude, agora vamos para as categorias de base do Juventude, né? Nos pênaltis, o Juventude ele se despediu na semifinal do Campeonato Gaúcho Sub-15. A equipe Alviverde venceu o Ali, lajeado por 1-0, com gol marcado por Bolis. Com a repetição do placar no jogo de ida, a decisão foi para as cobranças de pênaltis, com o time adversário vencendo por 4-3. O Juventude Sub-15 do técnico Luciano Fonseca ainda disputa a Copa Sul Brasileiro BG Prime e a Liga Serrana nesta temporada. A primeira edição do Na Pista do Periquito foi um grande sucesso. Mais de 50 crianças participaram de uma edição especial do Jacone Tour, no Alfredo Jacone. Pelo roteiro do tour, o Periquito deixou algumas pistas para os pequenos jaconeiros, que encontraram uma grande surpresa no final. Até isso está nas redes sociais do Juventude, Miguel Brambila, que nos acompanha. Tem fotos ali com o Alan Ruschel, com o Kaique, que está se recuperando, e os pequenos jaconeiros, junto com seus pais, obviamente, né? Mas o que eu quero dizer é que essa é uma ação muito interessante do Juventude, que está aproximando aquele pequeno torcedor, né? Trazendo esse pequeno torcedor para cada vez mais próximo do Esporte Clube Juventude. Então, parabéns para a direção, para o departamento de marketing que teve essa ideia de trazer aí o Jacone Tour, né? Ou na pista do Periquito, é o que está escrito aqui. São algumas pistas que o Periquito deixou para as crianças e no final uma surpresa bem legal. E para finalizar de Juventude, mais uma vitória das gurias jaconeiras. Olha, as gurias jaconeiras que já subiram para a Série A, estão fazendo bonito agora no gauchão, né? Então, a Gabizinha marcou os 2 gols do Juventude na vitória sobre o Brasil de Farroupilha, 2-0, então, para o Juventude, no Estádio das Castanheiras, aqui em Farroupilha, né? A equipe do técnico Luciano Brandalize segue com 100% de aproveitamento, 3 jogos e lidera o Campeonato Gaúcho. Bom, essas eram as informações do Esporte Clube Juventude. Vamos passar agora para o outro lado da cidade, que está de férias, está mais tranquilo, está em reformulação. Esse é o assunto, então. O Caxias reformulando, a reformulação para 2025. 11 jogadores já deixaram o Caxias. O Caxias segue pensando na temporada de 2025. Após o anúncio da saída do vice de futebol Paulo César Santos, junto com o presidente Mário Verlang, a atual direção segue em busca da definição de nomes para a sucessão. Em relação ao planejamento do futebol, a ideia é permanecer com Thiago Gomes como treinador
independente da nova direção. 11 jogadores do elenco de 2024 já deixaram o clube. Saíram o goleiro Zé Carlos, os laterais esquerdos o atacante Gabriel Silva e o centroavante Álvaro. E o Caxias tem ainda essa questão do tapetão, do STJD, né, que o Caxias tem que se preocupar porque o STJD, né, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, abriu um inquérito para apurar, né, se o Caxias será punido, não será punido, serão ouvidas as partes, e após isso a Procuradoria vai decidir se ela arquiva ou se ela realmente ingressa e abre um processo, abre uma denúncia, e a Procuradoria que tem essa prerrogativa, né? Então agora é ficar atento, né? O torcedor do Caxias segue com essa apreensão, porque o Caxias dentro de campo fez sua parte, não foi rebaixado, mas tem essa possibilidade sim do Caxias ser rebaixado nos tribunais, o que na minha opinião seria de fato algo muito complicado, até porque o Caxias estaria sendo punido por um erro que não foi dele, né? O Caxias foi induzido a erro, eu já repeti isso diversas vezes. Não entendo que o Caxias tenha alguma culpa nessa situação que envolveu aí o lateral direito Yuri Ferraz, mas a gente sabe que quando chega lá na Procuradoria, os entendimentos, né? Cada cabeça é uma sentença, como diria aquela música do Racionais MCs. Bom, é ficar atento, então, o Caxias muito fora de campo, né? Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Vamos agora falar rapidinho da dupla Grenal. O Grêmio entrará nos próximos dias com pedido de efeito suspensivo para o técnico Renato Portaluppi. Tem como objetivo liberar o treinador para o duelo com o Bragantino dia 15, no próximo domingo. Renato foi punido com 4 jogos de suspensão por ter tirado ou retirado todo o banco de reservas para o vestiário antes do fim da derrota para o Bahia em abril, além de ter feito críticas para a arbitragem na entrevista depois da partida. O departamento jurídico gremista irá entrar com um recurso nos próximos dias. Internamente se trabalha com a expectativa que o STJD defira o pedido do clube gaúcho. Ao mesmo tempo, há uma discussão interna sobre quem seria o substituto de Renato. Geralmente, o auxiliar Alexandre Mendes era naturalmente o técnico nos momentos de suspensão. No entanto, recentemente o tricolor mudou a rotina da comissão técnica. Os auxiliares se revezam ao lado de Renato no banco de reservas durante as partidas. Marcelo Salles e James Freitas já ocuparam a função que cabia a Mendes, braço direito do ídolo gremista. Como há uma expectativa pelo deferimento do efeito suspensivo, esse ponto não havia sido definido. Além de Renato, Diego Costa também foi punido com 2 partidas e desfalca o Grêmio contra o Bragantino. Por outro lado, o técnico deve ter Mike e Pavon de volta como opções. Rodrigo Eli e Gemerson correm para reforçar o setor defensivo. O técnico gremista centralizou os últimos dias do Grêmio. Renato chegou a se manifestar em nota para negar uma conversa com o Cruzeiro, especulada na semana passada. O treinador garantiu foco na reta final de Brasileiro do Grêmio e só vai ouvir o próprio tricolor e eventuais interessados no final da temporada. Um dos assuntos aí, um dos maiores assuntos da semana foi repórteres, que não é aqui do Rio Grande do Sul, mas existe sim essa possibilidade. Bom, o novo Inter montado por Roger Machado, o Bruno Gomes aparece como uma das atrações. Volante de origem, aproveitou a falta de laterais direitos no grupo, acatou o pedido do técnico e ganhou sequência improvisado na posição. Agora, com a chegada de Brian Aguirre e Natan, segue à disposição para jogar onde for necessário. O desejo é ajudar o time a alcançar os objetivos restantes na temporada. O camisa 15 retornou ao Beira-Rio nesta temporada 2 anos após a primeira passagem, quando recebeu só uma oportunidade no time. Cenário bem distinto do atual. Ele esteve em 28 das 48 partidas da equipe. 14 delas como titular, ainda que a volta tenha sido apenas um pedido do então treinador Eduardo Cudê.
Foi com o Roger que subiu na hierarquia. O garoto de 23 anos é um dos 3 que atuou em todas as partidas sob o comando do ex-lateral. Rômulo e Wesley completam a lista. Foi titular em 7, entre elas as 5 mais recentes do Colorado, todas como lateral direito. Então, o Bruno Gomes é um dos, vamos chamar, homens de confiança do técnico Roger Machado, que, olha, eu fiz o jogo de Juventude Internacional e o Internacional me parece que já tem o dedo do Roger, tá, Miguel? O Internacional tá um futebol bem interessante. O Internacional deu um nó tático no Jair Ventura, no Juventude. Foi uma vitória consistente do Internacional. É claro que foi apenas uma partida, tem todo aquele componente de ser o 7º jogo em 2024, né? E o Internacional buscou com toda tranquilidade, fez 3-0 e poderia ter feito muito mais. O Bruno Gomes acabou atuando no primeiro tempo como lateral direito e depois o Natan entrou no segundo tempo. Bom, para fechar, tem o Ipiranga, que está na Série C, né? O único gaúcho na Série C do Campeonato Brasileiro, empatou a primeira partida e empatou a segunda. O Ipiranga não tomou gol, mas também não fez. Nesse quadrangular final até aqui, empatou na tarde deste sábado lá em Minas Gerais com o Atlético, está fora da zona de classificação que subiria à Série B, mas está ali, está brigando, tem alguns jogos ainda para serem disputados, mas o Ipiranga, por enquanto, tem 2 pontos em 2 jogos, 6 pontos disputados, 2 conquistados. Vamos torcer para o Ipiranga, quem sabe, ter pelo menos um representante na Série B do Campeonato Brasileiro. Para fechar de vez, vamos falar de seleção brasileira bem rapidinho. A seleção brasileira venceu, a equipe do Equador venceu, mas não convenceu. O Brasil fez um gol com o Rodrigo, mas no segundo tempo fez uma partida muito abaixo e todos estão falando das críticas, né, relacionadas aí à seleção brasileira e tudo que está acontecendo. Tem um assunto que eu acabei esquecendo, além do brasileiro, né, falando em Brasil, falando em brasileiro, mas não dentro do futebol, mandar os parabéns enorme aí para o Marcelo Casanova, né, que é aqui de Caxias do Sul, do Recreio da Juventude, conseguiu a medalha de bronze lá nas Paralimpíadas em Paris. Então, parabéns para o Marcelo Casanova, é um orgulho para o Brasil e para nós caxienses, né, Miguel? Um abraço para você, um abraço para todos que nos acompanham, a gente se vê no próximo quadro Por Dentro da Bola, Miguel. Por Dentro da Bola. Legal, nos vemos no próximo quadro, com certeza. Joselito Santos, né? Sempre aí trazendo as informações precisas aqui para o Teoria de Tudo, que fica por aqui. Nesta edição, nós voltamos amanhã ou qualquer momento. Curta, compartilhe. Muito obrigado a você que está conosco. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa